Boa noite, graça e paz. Nós realmente servimos a um Deus que é sobrenatural. Sobrenatural para criar a minha, a sua vida, e sobrenatural para nos sustentar, mesmo nos dias difíceis. Queria compartilhar com vocês, continuando a série que nós temos feito sobre fé. E o tema que eu queria abordar com vocês hoje é a fé que eu preciso ter para sobreviver. Em Hebreus 10:38 a Bíblia diz, mas o meu justo viverá pela fé. Ou seja, ter fé não é simplesmente ter um pensamento positivo ou pensar bem das coisas. Ter fé é um modo de vida. Ter fé é algo que acontece dentro de nós. Ter fé é algo que se demonstra nas nossas atitudes. Ter fé muda para sempre como eu e você enxergamos a vida. Quando nós não temos fé, a gente tem uma perspectiva da vida, mas quando nós começamos a ter fé, a nossa perspectiva muda. Nós começamos a ter esperança, começamos a enxergar as situações de uma outra maneira. E eu queria ver com você hoje algumas histórias de pessoas que tiveram fé. E sabe, meus irmãos, às vezes durante a vida cristã é difícil a gente confiar em Deus, não é verdade? E muito disso acontece porque nós temos uma falta de relacionamento com Deus. Você não empresta dinheiro, você não compartilha os seus segredos, o seu coração com pessoas que você não confia, certo? A confiança ela é um item determinante da maneira como nós nos relacionamos, da maneira onde nós investimos o nosso recurso. Confiança é um negócio muito sério, e nós só podemos ter fé e confiar em Deus se nós conhecemos a Deus. Sem conhecer a Deus, meus irmãos, é muito difícil a gente ter fé. A gente pode ter uma experiência grandiosa um dia com Jesus, uma experiência muitas vezes de cura, de uma provisão assim, milagrosa. Mas essa única experiência não é o bastante para sustentar a vida. Uma experiência, muitos anos atrás, ela não é capaz de sustentar, muitas vezes, ao longo da nossa vida. Eu, quando conheci, recebi Jesus como Senhor e Salvador na minha vida, eu tinha 14 anos de idade. Então eu tinha uma fé diferente. É uma fé de um adolescente, de alguém que estava estudando, de que os maiores problemas da vida era, sei lá, ter o mês que o pessoal usava, pensando nos namorinhos. Essa era a grande dificuldade de um adolescente, da minha fé inicial, quando eu aceitei a Jesus e eu comecei realmente a viver essa vida. Mas ao longo da minha vida cristã, eu tive minha fé esmorecida. A minha fé foi sofrendo vários abalos. É como se fosse uma muralha. Imagina você no meio, uma muralha ao redor de você, e essa muralha é feita de um arenito, aquela pedra porosa, que se você bate muitas vezes com algo afiado, sabe, ela vai começando a minar. Então quem olha de longe vê uma muralha, mas quando chega perto, ela é fina. Muitas vezes a nossa fé de hoje em dia, como cristãos, tem se sustentado em experiências e o conhecimento de Deus muito antigo. E Deus quer renovar a sua fé nessa noite. Deus quer lembrar que Ele não se esqueceu de você, que Ele ama você. E que eu quero te lembrar também que você precisa ter um relacionamento com Deus, porque Ele é o maior interessado nisso, é ter um relacionamento com você. Muitas vezes, pode bater o primeiro slide aí? A gente fala, eu tenho fé em Deus. E muitas vezes a gente tem fé em Deus na seguinte perspectiva: temos fé em Deus para não ir para o inferno. Eu vou crer em Deus porque se eu crer em Jesus, eu sei que para o inferno eu não vou. Às vezes a gente tem fé em Deus para a vida eterna. Eu não consigo conceber a ideia de que quando eu falecer eu vou ficar para sempre debaixo da terra num caixão. Então se eu crer em Jesus eu vou ter a vida eterna, então eu vou ter fé, vou confiar. Não, eu confio em Deus para ser próspero. E muitas vezes a gente acaba fazendo troca com Deus e não confiando em Deus.
Às vezes nós temos fé em Deus para a conversão da nossa família. E nenhuma dessas coisas é uma coisa ruim, você entende? Nenhuma delas são ruins, de maneira nenhuma. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque só existe uma fé. E a gente tem o costume, depois de ter uma experiência com Jesus, de talvez pegar a nossa própria vida e setorizar ela em áreas. Então eu aceito a Jesus, eu sei que Jesus me salvou, me livrou do poder da escravidão do pecado. Eu não sou mais escravo do pecado, e porque eu creio nele, eu vou habitar com ele na vida eterna, glória a Deus. É muito bom ter isso, mas aí quando a gente olha na nossa área financeira, da nossa vida, nas nossas finanças, a gente fala, ok Deus, aqui, deixa comigo. A gente olha na área da nossa vida dos relacionamentos não resolvidos, porque muitos de nós não temos paz em nossos relacionamentos, seja com nossos amigos, familiares. A gente fala, não, desse aqui eu já sei como fazer, prefiro deixar quieto, não encostar, porque se eu encostar só vai ter coisa ruim. E aí você começa a acreditar nessa sorte, você bota mais confiança na sua análise do que na palavra de Deus, no que a Bíblia diz para a gente fazer. Então sabe, ao longo da nossa vida a gente pode começar a setorizar a nossa vida. Você está entendendo? E aí tem uma hora assim, aqui eu aplico fé, aqui não. Aqui eu aplico, aqui não. Aqui eu aplico e aqui não. Aqui eu confio em Deus, para essa área eu não confio em Deus. Você não vai... Às vezes a gente nem fala, né? Não, essa área eu confio em Deus, sim, Gustavo. Mas as nossas atitudes práticas não demonstram isso. Eu confio em Deus para certas partes que eu não tenho o controle, mas aquilo que eu tenho o controle, estas eu não quero abrir mão. E meus irmãos, esse tipo de fé que eu acabei de descrever para você não existe na palavra de Deus. Não existe. Pode bater o próximo aí, por favor? Muitas vezes temos fé em Deus somente em algumas áreas da nossa vida, mas só existe uma fé, aquela que crê em Jesus e que torna Ele Senhor das nossas vidas. A gente pode aplicar aqui, na verdade, durante uma pregação, durante um estudo, você pode ter fé na área de relacionamentos, fé em Deus. A aplicação da palavra fé pode ter múltiplas formas, porém a fé, a que inicia tudo isso que nós acreditamos e confiamos, e pauta então as nossas atitudes e decisões, é uma só, é a fé em Jesus. É Jesus sendo Senhor, pode voltar. É Jesus sendo, pode voltar um slide, é Jesus sendo Senhor da nossa vida. Ou cremos que Ele opera em tudo, ou simplesmente não cremos. Ou eu e você falamos que acreditamos em Jesus, e cremos, confiamos que Ele opera e que Ele é capaz de modificar todas as áreas da nossa vida, em todas as situações da nossa vida, ou nós não cremos. Não existe meio termo na Bíblia. Existe meio termo na nossa mente, nas falácias dos nossos pensamentos, nas nossas ideias, no nosso plano B. Mas na Bíblia não existe essas diferenciações, existe a fé em Jesus. E quando Jesus é Senhor da nossa vida, nós temos que entregar a Ele o controle dos nossos pensamentos, atitudes e tudo mais. Pode ir para o próximo. Então sabe, meus irmãos, eu pego isso como um tom de introdução aqui, porque eu quero reforçar isso com vocês. Só existe uma fé. Coloquei até no slide, não vamos cair na mentalidade de que existe tipos de fé. Existe só uma fé, a fé que acredita que Jesus nos ama, morreu por nós, nos libertou do pecado e através do Espírito Santo nos conduz a uma vida de santidade e justiça. Essa é a única fé. Essa é a fé que tira de nós o orgulho, essa é a fé que tira de nós a autoconfiança, ou não a autoconfiança no sentido, né, de autoestima, mas autoconfiança no sentido de eu confiar no meu próprio braço. E esse conceito é ilustrado lá em Efésios 4, que diz: pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados por uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos.
Então a única fé que nós temos é que Jesus Cristo habita em nós através do Espírito Santo. Você crê nisso, sim ou não? Se você crê nisso, meu irmão, a nossa prática tem que ser de falar: Espírito Santo, toma a minha vida, toma tudo em mim. Eu te entrego os meus pensamentos, eu te entrego os meus relacionamentos, as minhas finanças, eu te entrego o meu trabalho, meus alunos, eu te entrego os meus patrões, Senhor, eu tudo, usa-me, Senhor, como o Senhor quer. Essa é a prática de alguém que está cheio do Espírito Santo. E sabe, meus irmãos, eu não estou aqui hoje falando como se eu já tivesse alcançado, porque eu não alcancei isso. Mas é bom que a gente seja lembrado pela palavra de que a nossa fé, ela é desenvolvida ao longo da nossa vida. Ela não é estática. A nossa fé, ela não é estática. Ela sabe em quem confia, mas ela avança e amadurece. A pessoa em quem nós cremos não muda, certo? Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Glória a Deus por isso. Mas nós não podemos ficar estacionados na fé de Gustavo com 14 anos. Se eu não desenvolvo a minha fé, se eu não amadureço a minha fé, se eu não vou atrás para aprender, orar, ser cheio do Espírito Santo, andar com outras pessoas, eu fico estagnado e a vida continua, os problemas aumentam, a gente precisa de mais maturidade, só que a gente não tem. Mas não é porque Deus não quer nos dar, mas é porque nós precisamos de um compromisso de falar: Senhor, eu quero que a minha fé cresça, aumenta a minha fé, Senhor, faz ela crescer, Senhor. Você tem esse anseio no seu coração? Porque às vezes a gente usa a Bíblia, a gente vem na igreja como um livro de respostas. Eu abro ela e vamos lá, cadê a resposta? Vamos lá, vou perguntar aqui para o Nicolau para saber se ele sabe me dar a resposta, vou perguntar para o pastor, vou vir em todas as reuniões de oração, porque eu quero uma resposta, e Deus está falando: mas eu quero ter um relacionamento com você. Eu quero aumentar a fé no seu coração, porque Deus, meus irmãos, Ele enxerga no futuro. A gente enxerga no máximo, talvez daqui a 1, 2 anos. Mas Deus, Ele está enxergando daqui a 10, 20 anos. Ele sabe os momentos que nós estamos passando na nossa vida, e a fé que nós precisamos para permanecer, porque o justo viverá pela fé. Ele não vive pelas respostas, ele não vive pelas revelações, pelos poderes sobrenaturais. O justo vive pela fé. Tudo isso vem ou não vem? O sobrenatural de Deus vem ou não? Lógico que vem. A cura vem sim ou não? Vem. Só que a nossa vida, ela permanece, uma vida de fé, ela, como cristãos, ela continua pela fé, sabendo em quem nós cremos. Então a nossa fé, ela não é estática, ela amadurece. É um estilo de vida que influencia as nossas atitudes, pensamentos e palavras. A sua fé em Jesus, a sua confiança em Jesus, não é para você mesmo somente. Ela influencia a maneira como eu e você vivemos, pensamos, agimos. E essa vida de fé, ela é desenvolvida ao longo da nossa vida. Como Hebreus 10:39 diz: nós porém não somos dos que retrocedem, porque é possível na vida retroceder, sim ou não? É possível, mas ele está falando: nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem, dos que têm fé e são salvos. O apóstolo Paulo fala daquele que ele continua correndo a corrida. Nossa vida cristã não é uma vida de sentar no banco e ouvir. Nossa vida cristã é de ação. Eu recebo para dar, eu passo por outras dificuldades para passar pelo deserto, aprender e poder ajudar outras pessoas. É isso que a vida cristã é, meus irmãos. Não é uma fé estática: fui salvo, vou para o céu, glória a Deus. Eu fui salvo, vou para o céu, estou livre dos meus pecados, sou cheio do Espírito Santo e vou pregar o Evangelho para outras pessoas. Esse é o chamado do Evangelho. Então eu queria ler com vocês Hebreus 11, versículos 7 a 12. O texto está na projeção, mas se você quiser abrir sua Bíblia também. Hebreus 11, 7 a 12, diz assim, falando sobre... Hebreus 11 é um texto famosíssimo sobre fé, né? Talvez o livro que as pessoas mais citam sobre fé. E aqui ele fala sobre algumas pessoas do Antigo Testamento, do Velho Testamento e também do Novo, que tiveram fé, que exerceram fé. Hebreus 11, 7 a 12 diz assim: pela fé, Noé,
Quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Aqui nós temos 4 exemplos de fé. Pode ir para o próximo slide. Os 4 exemplos de fé. O primeiro é o de Noé. Noé confia em Deus e constrói uma arca para a salvação da sua casa. Temos que lembrar que nessa época eles estão ouvindo diretamente de Deus. Não tem um intermediador, não há um profeta. Ele está ouvindo diretamente de Deus. É Deus falando com eles. Noé confia em Deus e constrói uma arca. O segundo é Abraão. Abraão confia em Deus para deixar a sua terra natal para um lugar desconhecido, o local da promessa. Abraão, terceiro exemplo de fé, Abraão confia em Deus e vive em tendas, no lugar de construir uma cidade com fundações, muros e etc. Pô, tudo bem, ó, vamos parando aqui um pouquinho. Abraão está indo para uma terra. Deus falou: olha, eu vou te dar uma terra, e uma terra que manda leite e mel, que vai ser maravilhosa, e ele vai. Abraão mora numa cidade chamada Ur dos Caldeus. Muitos historiadores consideram a primeira grande cidade, a primeira grande civilização. Povos que se agruparam, se assentaram no lugar, porque antes só existiam nômades, pessoas que viajavam, e conforme acabava a comida, iam para outro lugar. Abraão é de Ur dos Caldeus. Abraão morava numa cidade onde ele tinha segurança, onde ele tinha o trabalho dele. Então não só ele sai da terra dele, que ele tinha tudo garantido, para um lugar que ele não conhece, como também ele não se fixa num lugar, mas ele começa a viver em tendas. Gente, imagina um homem vivendo em tendas no meio do deserto, com a sua família. Não é simples, é uma coisa simples. Ninguém trocaria Ur dos Caldeus naquela época por tenda no meio do deserto. Parece que está retrocedendo. Mas Abraão fez isso. E o quarto exemplo que nós temos nesse texto é Sara, que ela confia em Deus e gera um filho, mesmo sendo estéril e tendo passado a idade para ter filho. A única maneira de termos essa fé de Noé, Abraão, Sara, é se confiarmos em quem prometeu. Porque, volto a dizer, meus irmãos, eles ouviram isso diretamente de Deus. Muitas vezes eu e você ouvimos pela palavra de Deus, ouvimos Deus falar conosco, mas a gente titubeia no nosso coração, porque é uma coisa muito difícil, é uma coisa que custa muito. Gente, você imagina, era fácil para Noé construir uma arca? O que ele foi satirizado? Que tiraram, fizeram piada com a cara dele? Que excluíram ele dos círculos sociais? Abraão, homem que construía itens religiosos, ganhava uma grana lá. Abraão não parece ser um homem simplesinho. Deus, ele sempre vai falar com a gente para a gente ter fé nas áreas que parece que a gente tem muito controle, sabe, meus irmãos? Porque o Senhor está interessado no nosso coração, não está interessado nas nossas posses. Ele é o Deus criador dos céus e do universo, mas o nosso coração Ele quer, porque só Deus sabe o impacto que Ele pode fazer através da sua vida. Por isso que Ele está interessado no meio no seu coração. Agora eu pergunto para você, nós temos esses 4 casos, e eu vou compartilhar com vocês em cima desses 4 casos. Pode ir para o próximo. O que a fé em Jesus realiza na nossa vida? Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.
A fé em Jesus, a fé que nos libertou do poder do pecado, é orientada, tem o foco para o futuro. Ela nos garante que podemos viver uma vida livre do pecado e livres para amar, obedecer a Deus, fazer discípulos e servir ao próximo. Jesus não libertou eu e você para a gente ficar olhando para o passado e lembrando dos nossos erros, do que a gente poderia ter sido melhor. Jesus liberta eu e você para nos dar uma esperança, para a liberdade que Cristo vos libertou, para nós olharmos para o futuro e falarmos: Senhor, há esperança ali. Sabe, Jesus não morreu na cruz para a gente ficar lembrando do nosso passado. Ele morreu na cruz por nós, para falar: dos seus pecados eu já não me lembro mais. Olha para frente, olha para o futuro, olha para a esperança. Por isso que Abraão é aquele que creu contra a esperança. Jesus, ele vem para nos dar a esperança. Então a fé em Jesus tem que gerar no meu e no seu coração perspectiva de futuro. Meus irmãos, se eu e você, estando na igreja, olhamos muito para os nossos erros no passado, eu quero com muito respeito a você falar: você precisa se apaixonar, você precisa se encher o seu coração de fé e olhar para o futuro, porque Deus está interessado no seu futuro. Fala para o pessoal do seu lado: Deus está interessado no seu futuro. É um futuro de paz, esperança. É o Jeremias 29:11. Bem sei os planos que eu tenho para você. Meus irmãos, Jesus não entra na vida de uma pessoa para tentar ficar lembrando os erros passados e ficar falando: olha, você podia ter feito isso, hein? Ó, você podia... Não, Jesus está falando: olha, ok, dá para a gente voltar no passado, sim ou não? Não dá, olha para frente. Algumas coisas nós temos que acertar, não é verdade? Temos que pedir perdão, temos que arrumar certas coisas. Deus não é um Deus injusto, mas Ele está apontando para frente. Olha, Gustavo, você precisa resolver as suas coisas do passado, porque no futuro você não pode mais carregar isso. Você precisa estar livre para fazer o que eu vou te abençoar. Mas a nossa mentalidade de fé às vezes é que é uma coisa difícil. É que a gente sobrevive muitas vezes com uma fé do passado e não uma fé de hoje. A gente não sobrevive do maná de hoje. Ai, como era bom lá no Egito. Ai, como era bom nos dias quando eu tinha 14 anos e não tinha responsabilidade. Hoje minha vida é muito melhor, gente. Tenho mais desafios, com certeza. Mas é por isso que o Senhor mandou o Espírito Santo para habitar dentro de nós. O conselheiro, o consolador, que nos ensinaria todas as coisas que nós precisamos saber. Você está entendendo que a fé em Deus não é uma questão de troca? A fé em Deus não é uma questão, não é estática. Cria um dia e agora já era. A fé em Deus é o que nós desenvolvemos, é o que nós passamos a vida. Não vou pregar sobre Abraão, hoje não dá, mas Abraão, você vê vários estágios de fé na vida de Abraão. Desde ele sair de Ur dos Caldeus até ele ir sacrificar o seu próprio filho. Nós não somos mais escravos do medo do futuro, meus irmãos. Nós somos filhos que confiam na promessa de um pai de amor. A fidelidade de Deus nas promessas do passado, como nós estudamos aqui muitas vezes, é o combustível para nós conhecermos o seu caráter. Ler as histórias e você lembrar mesmo do que Deus fez na sua vida no passado é muito bom para ser combustível para você, não para você se agarrar a ela e pensar que nada muda. As coisas mudam. Deus tem algo novo para nós. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Gente, a Bíblia é isso, é desenvolvimento. Deus está interessado no nosso futuro. Ele se interessa no nosso futuro. E por causa do futuro que Ele tem reservado para nós, Ele pede: tenham fé em mim. Acreditem naquilo que eu já disse para vocês. Queria falar com você 4 verdades sobre uma vida de fé. Para viver uma vida real de fé, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é que sempre deve existir uma promessa de Deus. Sempre deve existir uma promessa de Deus. No verso 7 de Hebreus, se você ler aí no verso 7 de Hebreus 11, diz que Noé foi avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, o dilúvio.
Ele foi avisado. Deus falou que ia dar saída para a família dele, sim ou não? Ele foi avisado e creu na promessa. Ele não teve uma ideia na cabeça dele: estou vendo que vai chover, vou construir uma arca para todos os animais da terra. Ele ouviu algo real, ele confiou naquilo que ele ouviu e agiu. O verso 8 diz que Abraão foi chamado por Deus para deixar a sua terra. Foi chamado, tem uma promessa. O verso 9b diz que Abraão, Isaque e Jacó eram co-herdeiros da mesma promessa, uma terra que eles iriam herdar um dia, mas não era agora. Abraão saiu falando assim: um dia, imagina a gente falando para os filhos dele, falando para Sara: um dia, esse dia vai chegar. Quando que vai chegar, Abraão? Quando que vai chegar? É igual criança quando está no banco de trás numa viagem, né? Fazia muito isso com os meus pais. Pai, está chegando? Faz 15 minutos sair de casa. Está chegando, pai? Está chegando? Não, falta 7 horas ainda. Tá bom. A gente fica com essa impaciência. Imagina Abraão no deserto, saiu da cidade, saiu do conforto, foi viver em tenda no meio do deserto. Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, uma terra que vai herdar um dia mais. Não é hoje, mas existia uma promessa. Sara permaneceu fiel, porque ela esperou e confiou, teve o filho, considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa, diz o texto. Foi Deus que fez a promessa. Então não dá para ter fé sem uma promessa de Deus. Fé na vida, tenha fé na vida. Não dá para ter fé na vida, gente. Dá para ter fé na vida? Não. A música fala: tenha fé em Deus, mas tenha fé na vida. Fica só com a parte do tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Mas ter fé não é: Deus, eu acredito em você, vou continuar a viver minha vida. É: Deus, eu confio em Ti, o que eu faço com a minha vida? Há uma diferença brutal nisso. Em cada caso, a vida de fé dessas pessoas foi sustentada pela palavra de Deus. Deus falou. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Não vem por ouvir bons conselhos, por mais que seja bem intencionado. Não vem por ouvir palestras, vídeos. O que você imagina aí que você acha legal, que te inspira? Música. A fé, a confiança para viver a vida, vem através de ouvir a palavra de Deus, porque o justo viverá pela fé. A única forma de nós termos fé é ouvindo a palavra de Deus. E ouvindo a palavra de Deus, meus irmãos, não depende deste púlpito domingo, depende desse negócio que está na sua mão, a palavra de Deus, a Bíblia. Você pode ter a sua fé renovada todo dia, se você se aplicar em abrir ela, estudar e falar: Senhor, mostra a mim, Senhor, mostra para mim algo que eu ainda preciso aprender para esses dias, para essa semana que vai entrar, Senhor. O ponto inicial da fé é Deus. O ponto inicial da fé é conhecer a Deus. Se eu e você não conhecemos quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele fará, desculpa te informar, eu e você não temos fé. A gente pode ter qualquer coisa, pensamento positivo, força de vontade, mas fé vem de nós conhecermos o caráter de Deus. Portanto, se nós como cristãos, você que é cristão mais velho aí, tipo eu, se a gente para de conhecer a Deus em algum momento da nossa vida, nos afastamos, a nossa fé vai diminuir, vai esmorecer. De longe pode até parecer: nossa, que grande fé ele tem, mas chega perto, não aguenta um sopro, uma ventania. Olha quantas promessas tem para a gente. Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Salmo 23: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Hebreus 13: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens?
João 15:5, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. É a única maneira de dar fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Isaías 40:31, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Tem mais um aí. Lucas 12:12, o Espírito Santo lhes ensinará o que vocês deverão dizer. Tiago 1:5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Isaías 41:10, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Salmo 32:8, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Nos momentos que a gente tem dificuldade, tribulação, dúvida, é aqui que a gente se amarra. Não é a fé na vida, a fé na conta bancária, a fé no chefe, a fé no seu empregado, a fé no governo, a fé nos políticos. É a fé em Deus, meus irmãos. Alguém fica pior de ouvir essas coisas? Você se sentiu mais desanimado agora? Você falou, meu Deus, a minha vida está uma droga. Quando você lê isso aqui, o que acontece com você? Você fala, há uma esperança. O Senhor vai me instruir no caminho, Ele vai me ensinar. Se eu estou com falta de sabedoria, eu posso pedir, porque Ele vai me dar. O Espírito Santo vai me ensinar tudo aquilo que eu preciso dizer. A gente pode confiar e descansar nessas promessas, mas nós conhecemos elas. Quando nós somos confrontados com esses textos, nós abrimos o nosso coração e falamos, é verdade, eu preciso, Senhor Jesus, para frutificar, eu preciso estar conectado contigo, eu não consigo ser o super-homem que faz grandes coisas, eu preciso estar conectado contigo, e aí a gente se arrepende e fala, Senhor, me perdoa, pois andei longe de ti. Qual que é a nossa reação diante dessas promessas? Deixamos lá a Bíblia aberta, como se fosse um expelir espírito ruim? Ou a gente lê, acredita, declara a palavra de Deus e fala, Senhor, é por causa disso que eu vou viver, Senhor. Próximo. Segundo ponto, para a gente viver uma vida real de fé, a fé ela deve agir internamente. Existe uma ação externa da fé, é verdade, nós vamos ver depois, mas a fé que age primeiramente em nosso interior, ela é essencial. O fruto da fé é a resposta de uma fé primeiro que frutifica e cai no meu e no seu coração. O verso 7 diz que Noé foi movido por santo temor, ou seja, a palavra de Deus, a palavra que ele ouviu literalmente de Deus, gerou humildade e temor na vida de Noé, antes dele experimentar a alegria de poder obedecer a palavra de Deus e ver os frutos. Noé ouviu a Deus, temor, Senhor, Deus falou comigo, eu vou obedecê-lo, é Deus que está falando comigo, então agora que eu começo a obedecer, porque eu creio em Deus, eu obedeço, e porque eu obedeço, eu experimento alegria e livramento. Foi isso que aconteceu com Noé, gente. Mas primeiro ele teve que ouvir a voz de Deus, e quando ele ouviu a voz de Deus, dentro dele teve uma mudança. Ok, foi o Senhor. Muitas vezes nós lemos a Bíblia e falamos, errei, vou tentar outro. Não, isso aqui não é para mim, Deus, o Senhor deve estar falando com outra pessoa, para mim não é. Poxa, é a palavra de Deus, sim ou não? Qual que é o peso que você dá para a palavra de Deus? 0 a 10, é 10? É 8? Se você dá mais peso para a palavra de uma pessoa do que para a palavra de Deus, meu irmão, você está correndo um grande risco. A palavra de Deus tem que ser o 10, é a inerrante escritura, a palavra de Deus inspirada. O verso 8b, descreve a fé de Abraão, dizendo que ele não sabia para onde estava indo, quando saiu da sua terra.
Em outras palavras, o agir interno da fé de Abraão levou ele a obedecer mesmo diante da incerteza e da falta de detalhes dos planos de Deus. A gente pensa, não, como a gente conhece a história de Abraão, a gente pensa, né, que Deus chegou para ele e falou, não, Abraão, você vai ficar tanto tempo, vai acontecer isso na sua vida. Abraão não sabe o que vai acontecer na vida dele. Ele não tem noção do que vai acontecer na vida dele. Ele ouve a voz, reconhece sendo de Deus e falou, eu vou. A fé de Abraão começa no coração dele, muda no coração dele, a semente cai e frutifica no coração dele, mesmo sem ter os detalhes, gente. Não adianta nada a gente falar, Senhor, eu quero ter fé em Senhor, só me revela detalhadamente os planos até 2022, por favor. Com detalhes, tá? Meu e-mail é esse, fica à vontade. Não dá para ser assim com Deus. Não porque Ele não quer se revelar, mas porque Ele sabe que nós precisamos dessa jornada, dessa vida, para a gente amadurecer, conhecer e depender dEle. Deus não está falando assim, eu não vou revelar para o Gustavo, para ir, né, fazer ele sofrer na vida. Não. Deus sabe que se Ele falasse para mim do meu futuro, acho que eu trocaria os pés pelas mãos. Eu ia querer adiantar, eu ia viver ansioso. Mas quando nós escolhemos viver uma vida de fé, porque o justo viverá pela fé. Quando a gente escolhe viver a vida de fé, nós estamos escolhendo viver uma vida de dependência. Diariamente falar, Senhor, o que tem para mim, Senhor? Para onde que eu vou, Senhor? Eu fico nessa tenda, eu desmonto, eu vou para aquela cidade, eu como aonde, Senhor? Não tem comida, Senhor, o que eu faço? Jesus viveu pela fé todos os dias da vida dele. Quando falaram que queria seguir ele, falou assim, olha, eu não tenho nem onde repousar a minha cabeça, o que você quer me seguir? Jesus vivia pela fé. Não vou falar de Jesus não, vou me perder aqui. O verso 10 diz que Abraão viveu em tendas no lugar de construir uma cidade. Porque Abraão, olha que poderoso, gente. Abraão, ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Ele falou, eu não saí de Ur dos Caldeus para fundar uma outra cidade no meu braço. Eu saí da minha cidade para ficar numa cidade onde Deus vai edificar, onde eu não vou precisar me matar, onde eu não vou precisar suar e morrer, porque foi Deus que pediu para eu sair. Eu acredito no que Ele vai fazer. Então ele não se preocupou em viver durante algum tempo de uma maneira mais simples e em tendas, porque ele tinha uma promessa que não fazia ele desanimar. Se o nosso coração se desanima é porque muitas vezes nós não estamos olhando para as promessas, estamos olhando para as circunstâncias. A fé não foca na presente recompensa e prosperidade, mas foca no que Deus prometeu que fará. Nós não devemos olhar e falar que temos fé, pensando numa recompensa momentânea, pensando na prosperidade instantânea, porque isso é troca. Muitas vezes fazemos isso com Deus, não é nem só na questão financeira, meus irmãos, é na questão de tempo. Deus não funciona com troca, Ele quer ser Senhor da nossa vida. Esse Senhor é tudo ou é nada, é tudo, então que seja tudo, Senhor. Então nós não podemos, a fé real, a fé genuína, ela não foca na recompensa e na prosperidade, na troca. Ela foca no que Deus prometeu, ela confia em quem falou a promessa. Pode ir para o próximo. A fé que atua no nosso interior. Esse é o tópico um pouquinho mais longo, porque é realmente importante. Não é sobre as nossas práticas, é o que acontece dentro de mim e de você, é o que só o Senhor sabe na sua vida. A fé que atua no nosso interior não foca nas circunstâncias negativas ou no risco humano. Veja Abraão. Mas acredita na realidade de Deus e de sua palavra, que vai construir, que vai gerar o que está na promessa. Hebreus 11:1 é a confiança daquilo que nós não conseguimos enxergar. É isso que Deus vai fazer, estão entendendo, meus irmãos? Se você está olhando para uma situação e falando, eu já estou vendo ali, agora eu vou aplicar fé, você não precisa de fé para aquilo, porque nós temos o controle, nós enxergamos. Fé é realmente confiar além das circunstâncias da vida, além do risco. Mas eu posso perder muito. Foi Deus que disse? Então vai, meu irmão. Qual que é o grande desafio de nós como cristãos? A gente não sabe ouvir a voz do nosso pastor, Jesus Cristo.
Nós temos a dificuldade de ouvir a voz dele com clareza, e aí o nosso coração fica cheio de dúvida, e aí na dúvida a gente prefere sair fora e não ter fé. Putz, isso vai dar muito trabalho para mim, eu não tenho 100% de certeza, então eu não vou aplicar fé. Meu irmão, você pode estar perdendo uma bênção incrível do Senhor, porque a promessa do Senhor não volta vazia. Ele não é homem, nem filho do homem, para que volte atrás na sua palavra. Nós cremos nisso. Você está ouvindo a promessa de um Deus que falou: haja luz e houve luz. Pelo poder da voz dele as coisas foram criadas. Como não acreditar? Como não ter fé num Deus assim, meus irmãos? Terceiro ponto, como eu falei para vocês, a fé tem que agir internamente, mas a fé também tem que agir externamente. Noé teve que construir uma arca. Não adianta eu só ouvir e falou: vou pensar se foi Deus. A partir do momento que ele ouviu e reconheceu que era de Deus, o que ele fez? Ele foi construir uma arca. Imagina quanto ele foi ridicularizado, gente. Não deve ter sido fácil para ele. Abraão teve que sair da segurança da sua família, da sua cidade natal, de Ur dos Caldeus. Ele escolheu viver em tendas para mostrar que ele estava escolhendo viver debaixo dos atos de Deus e do tempo de Deus para a vida dele. Ele falou: não preciso sair de uma cidade para outra, porque Deus falou que Ele vai me mandar para uma terra. É a terra que Ele vai prover. Enquanto isso, eu vou viver em tenda. Poxa, Gustavo, mas meus irmãos, existe um espaço entre o que Deus promete e o que vai se cumprir. A forma como nós nos comportamos nesse meio é determinante. Se a gente é discípulo de Jesus, a gente permanece e fala: eu sei o que eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso. Eu tenho amigos que me ajudam, me fortalecem a permanecer. Mas se nesse meio tempo eu escolho viver recluso, sozinho, afastado, começa a gerar dúvida no nosso coração. Será que foi Deus? Deus nunca mandaria você para o deserto. Deus nunca falaria para você ficar em tendas, Abraão. Nós começamos a ficar solitários, damos ouvido ao diabo, e a nossa fé é abalada novamente. Sabe, eu acredito que a Sara já devia ter a fralda também e os berços prontos. Sara, quando ela recebeu a promessa, imagina a expectativa dela. Foi Deus que prometeu. Sara está vindo de uma vida que ela está vendo Deus fazer muitas coisas. Meus irmãos, como é que a gente tem se comportado entre a promessa de Deus e ela se tornar realidade? Temos exercido fé? Temos andado numa comunidade de fé, de amigos que ficam ao nosso redor, nos sustentam, que a gente pode compartilhar nossas dúvidas quando estamos inseguros? Ou a gente mata no peito e fala: não, Deus me deu, eu vou sozinho. Cuidado, meu irmão, isso é orgulho. A gente pode cair. Todos nós corremos esse risco. Não importa quanto tempo você tem de igreja, todos nós corremos o risco de sermos orgulhosos. Por isso nós temos que depender do Senhor e termos fé nele. Só Deus pode dar sentido a uma arca sendo construída no meio do deserto, uma migração baseada em nada, e viver em tendas no lugar de viver numa cidade. Uma fé real em Jesus vai mudar a vida que você vive, meus irmãos. Vai te levar a uma dimensão que só pode ser explicada por aquilo que esperamos, e a prova das coisas que nós não podemos ver. Você quer viver essa vida, meu irmão? Sinceramente, porque parece que é uma coisa pesada, parece que é uma coisa insegura, porque nós seres humanos amamos ter o controle. Quando uma pessoa reage, até às vezes não é da maneira que a gente espera, a gente fica ofendido, sim ou não? A gente gosta de ter o controle. Mas o Senhor está falando: se você confia em mim, abre mão. Jesus disse isso, não disse? Ele falou: quem perder a sua vida, achará. Quando a gente perde o controle, é aí que a gente acha em Deus. É aí que Jesus nos revela onde Ele quer que nós estejamos. E o quarto e último ponto: para viver uma vida real de fé, a gente deve saber que nós experimentaremos algumas coisas hoje, mas não tudo que Deus tem preparado. Parece algo negativo de se dizer, mas pensa comigo. Abraão encontrou a terra prometida, prosperou imensamente, mas por muito tempo ele viveu em tendas e só conseguiu ver no futuro essa cidade cujo arquiteto e edificador era Deus. Demorou, ele entrou, não entrou? Mas demorou um tempo. E aquela cidade abençoou muitas pessoas.
Não, entende que da promessa, Abraão experimentou algo bom para ele, sim ou não? Sim ou não, gente? Experimentou, mas Deus é tão poderoso que aquele bem não ficou só na vida de Abraão, passou para os seus filhos. Sara teve o seu filho tão esperado, mas no verso 12 do texto de Hebreus 11, diz que os descendentes de Abraão e de Sara foram tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. A promessa que Deus tem para mim e para a sua vida não é só para a gente, gera frutos para sempre, para o reino de Deus. Então imagina quando nós dizemos não a uma promessa de Deus, quando nós não confiamos, eu e você não estamos só afetando a nossa própria vida agora de recompensa instantânea, nós estamos afetando filhos, gerações, pessoas que têm relacionamento conosco. Porque Deus quer usar você. Deus não enxerga daqui 1, 2 anos, Ele olha para mim, para você daqui a 20, 30 anos, o legado que você pode deixar se você confiar em Deus. O nosso ato de fé em Deus gera benefícios para nós no presente, mas gera ainda mais frutos para o futuro. Não gera só para a gente. Pai, se Deus está pedindo para você ser fiel, para você aplicar fé na educação dos seus filhos, se Ele está te pedindo para você trazer o seu filho, orar pelo seu filho, porque tem uma promessa, não abra mão da promessa, porque o fruto não é para você se beneficiar. Ai, meu filho não está dando tanto problema. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que ela não se desvie dele. Começa hoje como uma promessa, é um trabalho árduo. Eu não sou pai ainda, mas eu sou fruto disso. Eu sou fruto. Você acha que o Gustavinho aqui foi um santo? Não foi não, gente. Apanhava bastante por dia, várias vezes. Cheguei, qual que foi o meu recorde, mãe? 5? Olha, imagina. Era tipo, não encosta, eu falava assim, ó. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Dá trabalho, mas tem uma promessa, então vale a pena perseverar, meus irmãos. Agora, se abrirmos mão, vou dar um exemplo de pais aqui. Pais, se vocês abrirem mão da promessa que Deus tem para os seus filhos, você não pode reclamar dos seus filhos se perdendo. Todo respeito. Nossa, tem um momento que seus filhos fazem suas próprias escolhas, mas eu creio na palavra de Deus, e se ensinar a criança no caminho que ela deve andar, ela não vai se desviar, o Senhor vai dar um jeito. Mas você tem que criar um ambiente para que isso aconteça. Incentive seus filhos, pais. Dê o exemplo na casa de vocês. Vocês não precisam ser perfeitos, mas vocês precisam comunicar. Filhos, nós não estamos passando por um momento, nós estamos passando por um momento difícil aqui financeiro, mas nós cremos no Senhor. Nós não vamos deixar de dizimar e ofertar, nós não vamos deixar de ajudar quem nós temos que ajudar. Nós vamos permanecer, porque nós cremos que Deus vai restaurar. Isso vale para todos nós. Às vezes, como jovens, o pessoal jovem solteiro pensa que não tem que ter promessa, a vida é o acaso, não é nada. Começa agora lendo a palavra, colocando a sua vida em ordem. Você vai ver se Deus não vai prosperar os seus caminhos. Mas começa hoje, meus irmãos. O nosso ato de fé de hoje vai gerar frutos para muitas gerações, vai gerar frutos para o reino de Deus. É isso que diz o texto lá em Hebreus 39:40. Não coloquei o texto, mas diz assim, todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Sabe, meu irmão, talvez a gente não alcance cada detalhe da promessa de Deus, mas se nós escolhermos crer, obedecer, o fruto que você está cultivando vai abençoar muitas pessoas. Porque ser cristão não se trata somente da minha e da sua vida, se trata de abençoar outras pessoas, formar discípulos e pregar o evangelho, meus irmãos. Como é que nós temos reagido às nossas promessas? O nosso relacionamento de fé não afeta somente a nossa própria vida, mas faz parte do projeto de Deus para o seu reino. A fé salvadora de uma pessoa, a fé em Jesus de uma pessoa, pode levar toda uma família a Cristo. E essa família levar todo um bairro. Esse bairro levar toda uma cidade. Essa cidade levar todo um estado. E esse estado, quem sabe, pode transformar uma nação, mas começa com uma fé. Começa com a sua, com a minha fé. Quando nós estarmos dispostos a falar, Senhor, eu vou abrir mão.
Eu vou entregar essas coisas que eu não entreguei ainda o controle a Ti, Senhor. Porque Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Ou eu Te entrego tudo, ou eu Te entrego nada. Quero confrontar vocês em amor, meus irmãos, com a palavra, dizendo para vocês que nós temos que entregar tudo a Deus. Se queremos viver esse tipo de vida que Abraão teve, dessas pessoas, esses heróis da fé, como tem muitos outros na Bíblia, e muitos outros depois da Bíblia, muitos mártires que viveram no século XV, século XVI, século XVII, todas essas pessoas que tiveram grandes experiências, grandes milagres, foram usadas tremendamente por Deus. Primeiro tiveram um ato de fé, de abrir mão daquilo que elas tinham segurança, confiança, e falaram: Senhor, eu confio e eu entrego em Ti. Se você quer fazer esse voto, meu irmão, se você quer realmente ter essa vida, eu proponho a você algo que é exatamente isso que a gente leu aqui. É ser como esses homens e mulheres de fé, que permaneceram, mas fizeram primeiro uma ação de abrir mão do controle. Queria pedir para você ficar em pé para nós orarmos juntos. A conclusão: para viver uma vida real de fé, nós precisamos primeiro confiar nas promessas de Deus, conhecendo as suas promessas, conhecendo o caráter de Deus, tendo um relacionamento com Deus. A segunda parte, para a gente ter uma vida real de fé, a gente precisa crer e confiar internamente, não só externamente. Jesus falou que aqueles que ficam mostrando externamente os seus atos de fé são como sepulcros caiados. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Tem uma ótima aparência de fé, mas dentro o coração está longe. Nós temos que começar a crer internamente, começar a entregar para o Senhor no nosso coração. O terceiro ponto é agir externamente. Como diz Tiago, a fé sem obras é morta. Demonstrar que eu e você dependemos de Deus com a nossa entrega e as nossas prioridades. A prioridade para um cristão mostra se ele tem fé em Deus ou não. E o quarto e último é compartilhar os frutos que temos com outras pessoas. É o cumprimento do ID, meus irmãos. É mostrar a outras pessoas que elas podem experimentar o mesmo sendo discípulos de Jesus. É você estar vivendo uma vida de fé tão absurda que outras pessoas vão se aproximar de você e falar: como é que está acontecendo isso na sua vida? É porque eu creio em Jesus, é porque eu decidi entregar o controle para Ele. Como é que você tem filhos assim que estão no caminho? É porque eu consagrei os meus filhos ao Senhor e eu tenho uma promessa para eles. Por que o seu casamento está indo uma bênção? Sabe por quê? Porque eu entreguei meu casamento ao Senhor, eu consagrei a Ele, e nós vivemos em prol de Jesus. Mas isso não depende de uma pregação, isso não depende de um convencimento, isso depende de uma atitude individual minha e sua, de nós entregarmos a Jesus o controle das nossas vidas. Senhor, seja tudo em mim, Senhor. Meus irmãos, Deus não tem para a sua vida uma vida abalada, que você tem que andar de cabeça baixa. Deus não te chamou para viver uma vida medíocre. Deus te chamou para viver uma vida de céus abertos sobre você. Hoje, quando nós cantamos essa música, hoje eu me levantarei, os céus se abrem sobre mim. Você consegue ver isso acontecendo sobre a sua vida? Sim ou não? A gente tem que crer nisso, meu irmão. Mesmo se a gente não enxerga, eu falo: Senhor, hoje eu estou me levantando, porque eu estou colocando a minha confiança em Ti, Senhor. Eu não estou colocando a minha confiança no meu trabalho, no meu marido, na minha esposa, nos meus filhos, no meu patrão. Eu estou colocando a minha confiança em Ti, Senhor. E hoje eu vou me levantar, e eu vou olhar, e os céus vão se abrir sobre mim, Senhor Jesus. E eu vou ouvir de Ti, eu vou ter um relacionamento contigo, eu vou poder saber aquilo que o Senhor tem para mim, meu. É isso que você quer para a sua vida, meu irmão? Sim ou não? Você tem convicção disso? Porque isso é entre você e Deus. Isso não é agora uma ação externa. Eu estou te pedindo para você ter uma ação interna no seu coração, de que se você e eu talvez estejamos vivendo longe, a gente precisa primeiro se arrepender e falar: Senhor, quebranta o meu coração, Pai.
quebranta o meu coração, Senhor Jesus. Então, enquanto nós vamos cantar só esse refrão, eu queria que convidar você a fechar os seus olhos e você fazer uma reflexão real da sua vida. Fazer uma reflexão real de onde você tem colocado a sua esperança. Se é no seu sucesso, se é na sua boa reputação, ou se é, Senhor, usa a minha vida como o Senhor quer, Pai. Se eu vou ser um trampolim para uma outra geração ser abençoada, eu vou ser, Senhor. Pai, se eu vou ser, Senhor Jesus, um catalisador para os meus filhos serem bem-sucedidos, eu vou ser, Senhor. Pai, se o meu ministério vai ser de ficar no backstage, Senhor, se a minha vida vai ser, Senhor, eu estou passando por um deserto, mas isso vai passar e isso vai servir para ajudar outras pessoas, que assim seja, Senhor. Mas eu queria que você orasse, meus irmãos, neste momento, refletindo sobre o seu coração, onde que você precisa entregar o controle total do Senhor para a sua vida.